nós vamos falar sobre o tema Há poder no sangue milagroso de Cristo. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluias, louvado seja Deus. Continue com sua Bíblia aberta, que nós vamos precisar que você desfolhe a sua Bíblia aí e nos ajude. Vá para Êxodo, né? Deixe sua Bíblia lá em Êxodo aberto, que nós vamos pedir você para ler novamente, Renata, Bruno. Há poder no sangue milagroso e precioso de Jesus. Ou há poder milagroso no sangue precioso de Jesus. Renata, há poder milagroso no sangue precioso de Jesus. Everton, repita comigo falando para Fernanda. Fernanda, há poder milagroso no sangue precioso de Jesus. Não tema o exterminador. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Isso serve para o Bruno, para a Camila. A Bíblia, ela nos revela que Jesus derramou o seu sangue por nós. Quando Cristo levantou o cálice na última Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. Ele disse aos que ali estavam, os discípulos que estavam com ele, que eram 12, que este cálice da nova aliança, no meu sangue, será derramado em favor de vós. Seria maravilhoso, Bruno, que os cristãos da atualidade, da igreja moderna, pudessem perceber que o sangue de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, o presente mais precioso que o nosso Deus, Pai Celestial, deu à sua igreja. Há uma multidão de pessoas que estão dentro e fora das igrejas, vivendo anos e anos, sem entender qual é o significado deste memorial do êxito cristão que é a Santa Ceia. E como ministro do Evangelho, pregando a palavra aqui no Ministério Mensagem de Vida, uma palavra de paz, uma palavra que edifica, que une, que salva, uma palavra verdadeira, eu gostaria, através dessa mensagem, Camila, de fazer com que muitas pessoas cristãs pudessem entender o valor e a virtude, Fernanda, que há no poder milagroso do sangue precioso de Jesus Cristo. Era desejo do meu coração que todas estas cadeiras aqui estivessem lotadas, não para simplesmente estarmos aqui em quantidade, mas para que as pessoas pudessem ouvir uma palavra pura, uma palavra genuína da parte de Deus. Mas também fico muito contente, muito alegre, porque nós não estamos aqui em quantidade, mas estamos aqui, não é, Everton? Em qualidade. Nós temos qualidade de vida. Você tem sido abençoada neste lugar, não tem, Fernando? Você tem sido abençoado neste lugar. Até os descontentes que vivem aqui conosco têm sido abençoados aqui neste lugar. Porque pessoas estão descontentes, mas as bênçãos que elas estão recebendo e vivendo por estas bênçãos saíram daqui. Foi daqui que receberam. Então nós queríamos muito que todos estivessem aqui. Mas Deus sabe tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer se Deus não permitir. Era vontade de Deus, permissão de Deus, que estivéssemos só nós aqui, para entendermos o quão precioso é este sangue milagroso de Jesus Cristo.
É uma mensagem diferenciada, mas muito importante. Quantos, Bruno, nos dias atuais, invocam o sangue do Cordeiro como se fosse uma fórmula, como se fosse uma mágica, uma fórmula mística? Tudo que a pessoa vê, a pessoa fala: sangue de Jesus tem poder, né? Sangue de Jesus. Vê uma obra de macumba e de feitiçaria e fala: sangue de Jesus tem poder. Você já viu a pessoa falar isso? Vê um programa feio na televisão, um programa de terror, um filme de terror, no outro dia começa a comentar o filme e fala: meu Deus, que coisa horrível, só o sangue. Quando a gente fala de uma atitude aqui comportamental de um irmão, que o irmão cometeu um deslize, ou está distanciando da casa de Deus, não está andando dignamente na vocação a qual fomos chamados, como lemos aqui em Efésios capítulo 4, esse irmão começa a ficar entenebrecido na palavra e a gente preocupa com ele, fica preocupado com ele, começa a procurar mecanismo para ajudar ele, aí a gente passa a informação para o irmão sobre o acontecido, para outro irmão, para uma terceira pessoa, e a pessoa fala assim: só o sangue. Quantas vezes você já ouviu falar isso, Fernando? Fala lá da igreja tal, do pastor tal, do ministério tal, e a pessoa fala: só o sangue. As pessoas estão usando o nome, o sangue de Jesus Cristo, como se fosse uma fórmula mágica, uma fórmula mística, para obter uma certa proteção, Everton. Tem pessoas que estão usando o sangue de Jesus Cristo para obter uma posição social, uma posição econômica, uma posição política, impor respeito, impor autoridade. Eu costumo dizer que nós não impomos respeito às pessoas. Eu não posso impor respeito a você, eu tenho que conquistar o respeito. Olhe para Fernando aí, Everton, e fala assim: eu não posso impor respeito sobre você, eu quero é conquistar, né? Fala aí, Bruno, para Camila: eu não posso impor respeito sobre você, eu quero é conquistar, né? Renato, eu não quero impor respeito sobre você, eu quero é conquistar. Agora pergunta aí para Fernanda: Everton, estou conquistando? Olha a cara da Fernanda, né? Aleluia. A Fernanda vai falar: só o sangue, né? As pessoas estão tentando impor autoridade, impor unção, impor ousadia. Mas como ministro de Cristo, como pastor desta igreja, quero que você venha entender, Bruno, que o poder milagroso do precioso sangue de Cristo tem para nós uma grande glória e um grande benefício. Este sangue nos dá privilégio de sermos corajosos, nos dá privilégio de encorajarmos uns aos outros, nos dá privilégio de sermos determinados para desafiar as potestades do inferno, saquear o inferno e povoar a casa de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, levantando um povo privilegiado. Ei, Everton, você é privilegiado. Fernanda, você é privilegiada. Bruno, você é privilegiado. Camila, você é privilegiada. Renata, você é privilegiada. Pastor Márcio é privilegiado. Rafael e Lucas são privilegiados. Não faltam culto. Essas duas crianças são privilegiadas. Elas estão sendo encorajadas por nós. Nós temos a determinação aqui de desafiar e vencer todos os desafios. Olhe para o Everton, Fernando, e diga assim: nós vamos vencer os nossos desafios. A Bíblia diz que nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Temos entrado e saído dentro de várias igrejas para visitar, para congregar, não é? Para se agregar. E nós temos visto e ouvido falar que o poder do sangue de Jesus significa que nossos pecados foram redimidos e que fomos libertos do cativeiro da iniquidade
nossos pecados foram cobertos. Já ouviu falar isso, Fernando? Já ouviu falar isso, Bruno? Já ouviu, Camila? Já ouviu, Renata? Que nós fomos libertados do cativeiro, libertos da iniquidade. Preste atenção, Bruno. O Espírito Santo fala esta noite de maneira diferenciada em nossos ouvidos. Conheço muitos cristãos, pessoas que vivem dentro e fora das igrejas, contentes, felizes, angustiadas, entenebrecidas, profetas, pastores, professores de escola bíblica dominical, muitos cristãos que comemoram o memorial do êxito cristão, que é a Santa Ceia do Senhor, participam da comunhão, da celebração, mas estão limitados ao conhecimento real sobre o sangue de Jesus Cristo. Você sabe, Bruno, qual é a diferença entre o sangue sendo derramado e o sangue sendo aspergido? Um sangue comum. Você sabe qual é a diferença de nós darmos um talho aí no seu corpo e o sangue ser derramado e depois ser aspergido? Sabe, Fernanda? Fernanda e Renata é meio perigoso perguntar, porque elas estudam muito. Elas sabem. Sabe não, Fernanda? Tem pastores que não sabem. São pastores há 20 anos. São profetas há 30 anos. São ministros, são professores de escola bíblica dominical. Mas nós temos a oportunidade, o privilégio, esta noite, de aprendermos qual é essa diferença. Quer aprender, Fernando? Quer aprender, Everton? Quer aprender, Renata? Quer aprender, Camila? Eu também quero. Deus tem nos dado esta revelação, e a Bíblia nos dá uma referência sobre o que vem a ser a aspersão do sangue. Lá em Êxodo, capítulo 12. Renata, lê aí. Êxodo capítulo 12, versículo 22, 23 e 24. Êxodo capítulo 12, versículo 22, 23 e 24. A Bíblia nos dá uma noção do que é a aspersão do sangue. Tremendo isso. A Renata vai ler e eu peço a Camila, Bruno, Everton e Fernanda que preste muita atenção no que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos ouvidos esta noite. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Aleluias! Sabe que eu fico muito contente de trazer esta palavra hoje, porque eu sei que este casal aqui, eles querem participar do memorial do êxito cristão, que é a Santa Ceia do Senhor, mas tem alguns empecilhos, algumas coisas que precisam ser tratadas, amadurecidas, para que eles formulem, um matrimônio e possam cear na casa do Senhor. E este ensino vai encorajar você. Você tem o privilégio hoje de ser encorajado para participar conosco da Santa Ceia do Senhor, porque o que você vai ouvir hoje aqui, você só vai ouvir em outro lugar se pagar, mas aqui Deus te dá a oportunidade de saber o que a Bíblia fala a esse respeito. Lá em Êxodo 12, 22, 23 e 24, foram ordenados aos israelitas que pegassem o molho de sopa, acompanha aí, Fernanda, que este fosse molhado no sangue de um cordeiro, sacrificado e aspergido na verga da porta e suas ombreiras. Não é o que está escrito aí? Preste atenção.
Conta-se, neste texto bíblico, Everton, que naquela noite, um anjo exterminador, demônios, iria passar, e se visse o sangue na ombreira da porta, ele passaria direto e não ia exterminar vidas naquele lugar. Entenda, Bruno, por favor. Enquanto o sangue era deixado na bacia, aí diz que o sangue estava na bacia, derramado na bacia, ele não tinha nenhum efeito. Era meramente sangue na bacia, sangue derramado na bacia. O sangue só adquiriu poder para salvar aquelas vidas ali do exterminador somente quando foi levantado da bacia e aspergido nos umbrais das portas daquelas casas. Este sangue simboliza, este vinho que simboliza o sangue de Cristo aqui, foi derramado neste cálice. Ele só vai ter simbolicamente poder, autoridade para combater o mal na sua vida quando ele for aspergido nos umbrais das portas do seu coração. É por isso que nós praticamos este memorial. Quando você pega este cálice e toma este cálice, você está aspergindo o sangue de Cristo no umbral do seu coração. Porque quando você toma, ele entra dentro do seu organismo. Consegue entender isso? Que profundo isso. Enquanto está ali, lindo, bonito, a mesa, é apenas um suco. É apenas, depois que oramos, nós falamos que apresentamos ao Senhor, ele passa a ser o cálice da nova aliança, simboliza o sangue de Cristo, mas enquanto está ali, dentro do recipiente, dentro do cálice, ele é apenas o sangue derramado. Quando nós tomamos, ele é aspergido dentro do coração, e quando ele é aspergido no coração, nos umbrais das portas do meu, do teu coração, Everton, você passa a ser protegido pelo sangue de Cristo. E aí não tem exterminador contra a tua vida, exterminador financeiro, exterminador moral, exterminador da sua saúde, exterminador da sua família, não chega lá, porque 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o sangue de Cristo, outrora derramado, passou a ser aspergido nos umbrais da porta do seu coração. Consegue entender isso? Pastor, isso é filosofia. Isso é fé. Fé. O sangue só adquire poder para salvar as nossas vidas somente quando ele sai da bacia e é aspergido nas portas. Você pode estar pensando que isto fora uma coincidência que aconteceu lá no Antigo Testamento. Você pode estar dizendo assim, não poderia os israelitas simplesmente ter deixado a bacia lá na porta, na beira lá da porta, e o exterminador ia passar, ia ver a bacia lá, ele ia olhar o sangue e ele ia embora. Não, era preciso ter a obediência. Tinha uma ordem que era para aspergir sobre os umbrais das portas. E às vezes Deus te dá uma ordem e você não obedece. Deus te dá uma posição na igreja e você não cumpre. Deus te dá uma ordem e você não quer fazer. Deus manda um recado e você não quer ouvir. Deus manda a resposta e você não quer ouvir. Deus te entrega um milagre e você não quer, não está nem aí para o milagre. Deus fala para você andar dignamente na vocação a qual foi chamado e você não dá ouvidos à palavra de Deus, não dá ouvidos nos que está escrito em Efésios capítulo 4. Aí o que acontece? Fica desprotegido por falta de obediência. Está entendendo, Everton? Não obedeceu. O sangue estava ali. Se fossem os brasileiros que estivessem lá e não fosse israelita, como a gente é preguiçoso demais, a gente ia pegar o sangue, pegar o sopo, ia botar ali no sangue e passar na porta. Não, o sangue já está lá, só de ver, sentir o cheiro, o exterminador vai sair correndo. As casas que não aspergiram o sangue nos umbrais das portas, o exterminador entrou
e matou. Entende por que a Santa Ceia tem que ser praticada na casa do Senhor? Os israelitas poderiam dizer: sangue é sangue, dentro ou fora da bacia. Não poderiam dizer? O que você diria, Everton, se fosse uma segunda-feira a ordem de fazer isso? Ih, Fernanda, sangue é sangue, deixa lá. Mandaram passar no umbral da porta, mas vamos lá não, está chovendo. Não é isso que a gente faz? Muitos cristãos da atualidade, creio eu, que se fossem transladados lá para a antiguidade, iriam negligenciar este alerta de Deus e simplesmente iriam colocar a bacia ali do lado da porta, por lado de fora da porta, em cima de uma mesa, em cima de um pedestal, para que o exterminador pudesse ver o pedestal. Iriam cobrir com um pano branco para proteger da poeira. E sabe o que iria acontecer com este cristão cheio de autossuficiência, cheio de autoaceitação, cheio de autocontrole, dizendo que sabe tudo? Não, vou colocar aqui do meu jeito, que é do meu jeito que tem que ser feito. Sabe o que ia acontecer, Bruno? Fala aí, pela sua cara eu já sei o que você sabe. Ele ia morrer. Tem gente que acha que sabe tudo dentro da igreja e não sabe nada. O Everton falou essa semana. Quando a gente pensa que um negocinho de nada ali na Bíblia, de repente abre um leque tão grande. As pessoas que fizessem isso ali iriam receber a visita do anjo exterminador. O anjo da morte iria ferir supostamente aquelas pessoas ali que estivessem lá, os brasileiros. Aí o cara faz um filme, O Exterminador do Futuro. Aí você pensa que não tem nada espiritual nesse negócio. Olha o nome, O Exterminador. O cara leu a Bíblia. Ele sabe que se você não tiver proteção, o exterminador vem e tira a sua vida. Não é isso que acontece lá no filme O Exterminador do Futuro? As pessoas tentam se proteger, correr, mas o exterminador vai exterminando um a um. E por causa da desobediência. Olha para Fernando aí, Everton, e fala assim: você não precisa me obedecer muito, mas tem que obedecer muito a Deus. Fala para ele agora, Fernando. Você não precisa me obedecer muito. Repete aí para Camila. Repete para ele agora, Camila. Se nós não obedecemos a Deus, sabe o que acontece com a nossa vida? Lá no passado, o exterminador, que era uma legião de demônios que ia passar naquele lugar, exterminou vidas. Se nós não obedecemos a Deus, nós somos exterminados. Sabe por que nós estamos aqui em pouco número de pessoas hoje? Porque nós somos obedientes a Deus. Os desobedientes estão correndo do exterminador. O exterminador já achou. Já viu na guerra? Que agora tem um capacete assim que olha, vê até no escuro. O exterminador está preparado. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Você quer, Everton, que o exterminador te ache? Então obedeça. Obedecer a Deus e seus ensinamentos é o primeiro passo para estarmos livres das perseguições. Fulano está pagando preço. Opa, por que está pagando preço? Primeira resposta: desobedeceu. Não, pecado é diferente de desobedecer. Às vezes Deus dá uma ordem, você não pecou, mas desobedeceu. Aí o outro fala assim: só o sangue. A Bíblia nos revela que para que fosse cumprido o propósito de proteção, o sangue teria que ser retirado da bacia e aspergido na porta. Está entendendo, Everton? Por que nós participamos da Santa Ceia? Que enquanto ele está aqui, é simbologia. Quando você toma, está sendo aspergido aonde? Nas portas do teu coração. E o exterminador vai ter acesso? Não. Então,
Deus está tocando no teu coração hoje. Ei, Everton, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Deus está seduzindo a Fernanda e o Everton esta noite a vir cear conosco. Está ensinando a eles que há poder milagroso no sangue precioso de Jesus Cristo. E está ensinando para mim, para Renata, Camila e Bruno, o que nós não tínhamos ouvido falar ainda dentro da igreja sobre a Santa Ceia do Senhor. Este sangue de Êxodo, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24, é um tipo do sangue de Cristo. O sangue derramado no Calvário não foi desperdiçado. Ele foi para aspergir no teu coração. Por que judiaram tanto de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário? Não precisava só matar o homem, deixar o homem jogado lá e pronto. Ninguém precisava saber nem que mataram. Né? Mas por que tinham que fazer ele sofrer? Era propósito, ideal divino de Deus, para que as pessoas pudessem entender que o sangue derramado por ele na cruz do Calvário não foi em vão. A ideia era aspergir este sangue sobre o povo. Agora, por que aspergir o sangue sobre o povo? A Bíblia explica. Porque quando o povo sente que o sangue de Cristo foi aspergido sobre o povo, ele traz proteção, comunhão e santidade. Como que isso acontece? Eu sempre digo aqui que nós temos que entender que Deus trabalha sobre usos e costumes do povo. A cruz lá, o ato da cruz aconteceu porque o povo já estava acostumado a alguns comportamentos, alguns costumes do passado. E para o povo entender o ato da cruz, é porque o povo já vivia, já tinha feito aquele sacrifício com animais. Olha o que está escrito aqui. Ele não caiu no chão e simplesmente desapareceu com o tempo. Não. Este sangue precioso foi coletado em uma fonte celestial. Existe uma fonte cheia de sangue e pecadores estão sendo mergulhados nesta corrente, perdendo suas culpas, suas manchas. Você crê nisso? Crê? Ensinaram para você errado até o dia de hoje. Isso é falso. Isso é heresia. Isso é apenas filosófico. As igrejas pregam, vamos mergulhar agora no sangue de Cristo. Né? Você crê nisso? Agora não, né? Mas você disse sim, te peguei, né? Te peguei, né? Isso é uma heresia ensinada dentro das igrejas. Nós não mergulhamos no sangue de Cristo como se fosse uma piscina reservada para nós, para uma vez por mês tomarmos um grande banho. Não podemos nadar no sangue de Cristo, não podemos pescar no sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é aspergido sobre nós. Mas as pessoas pregam aí, você já viu pregar, não já? Eu preguei aqui, você perguntou, você crê nisso? Foi mentira, você... Né? Heresia. Nosso coração estará protegido da morte, estará protegido do pecado, como você falou aí, Bruno. Somente se Cristo for o Senhor de nossas vidas. Ele é o meu, o teu, o nosso Senhor. E se o sangue deste Cristo estiver no umbral de nossa porta, ou seja, no umbral da porta do nosso coração, e for aspergido, nós somos mais que vencedores. Nós somos campeões dos campeões. Creia, Bruno, creia, Camila, creia, Everton, creia, Fernanda, creia, Renata, Rafael,
Lucas, que esta aspersão do sangue de Cristo não é somente para o pecado, mas também para a proteção e comunhão. Tem igreja que fala assim, quem está em pecado não pode tomar a Santa Ceia. Já ouviu falar isso? Mas a Bíblia diz que esta aspersão do sangue de Cristo, a aspersão que coloca no umbral do coração, não é o derramar do sangue, não. É a aspersão. Ela serve para proteção contra o exterminador e comunhão. Então ele tem que tomar a Santa Ceia. Entendeu, Bruno? Quando somos aspergidos pelo sangue de Cristo, Everton, você está tendo um privilégio hoje. Estamos totalmente sob a proteção deste precioso sangue, contra todos os poderes destruidores que você conhece aí no mundo. O que pode destruir a tua família, o que pode destruir a tua saúde financeira, o que pode destruir a saúde física da tua família, o que pode destruir o teu lar, o que pode destruir a tua profissão, o teu caráter, a tua personalidade, a tua vida cristã. Quando você tem a possibilidade de aspergir este sangue no umbral do teu coração, você está totalmente liberto, porque você passa a ter proteção contra todos os poderes do inimigo sobre a sua vida. Poderes que exterminam pessoas, que desanimam pessoas, que angustiam pessoas, poderes que afastam as pessoas da casa de Deus. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Satanás está aí para matar, roubar e destruir, e as pessoas não estão vivendo livre desta perseguição, mas nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás envia setas malignas contra nós, contra mim, contra a minha família, contra a família de vocês. E estas setas vão chegando perto de nós, mas elas caem, elas são destruídas. A Bíblia diz que Deus faz cair a seta, Ele derruba o arco e quebra. Ele quebra o arco e derruba o arqueiro. Mas para isso é preciso entender que há milagres no sangue precioso de Cristo Jesus, e ele tem que estar no umbral da porta do nosso coração regenerado. Como é precioso este sangue carmesim, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tem gente querendo ser branco, puro, alvo como a neve, mas não consegue entender a diferença do derramar o sangue e aspergir o sangue. Ele foi retirado de lá e aspergido no meu, no teu coração. E com certeza, Everton, eu vou chorar quando eu ver você participar da Santa Ceia, porque eu vou estar aqui com a plena convicção de saber, ali vai mais um que o exterminador não vai atingir. A Bíblia nos dá outra referência. Mas antes disso, quero dizer a vocês quantos que nós conhecemos dentro da casa do Senhor, que a gente pergunta, e aí, varão, como que anda? Como é que está você, fulano? E ele diz assim, estou no deserto, estou na prova, só o sangue. Já viu falar isso? Cansei de ouvir falar isso na porta da igreja, no dia de Santa Ceia. E aí, como que você está? Olha, o negócio está feio, o seu nome está no meio. Se Deus não revelar, o diabo acusa. Aí o cara vai e me entrega, pastor, só o sangue, estou numa prova danada. Sabe por quê? Não conseguiu entender a diferença entre derramar e aspergir o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E vai lá, participa do memorial do sangue de Cristo, do memorial que é o êxito cristão, a Santa Ceia do Senhor, e come para a sua própria condenação. Não é o pão que simboliza o corpo e não é o vinho que simboliza o sangue que está condenando ele. É a falta de entendimento do sujeito. Conseguiu entender agora, Bruno?
A Bíblia nos dá outra referência sobre uma aspersão. Quem vai ler ela agora é o Bruno. Abre a sua Bíblia aí que está em desobediência. Falei para você não fechar, o seu fechou. Né? É o sono. É coisa tremenda que Deus está fazendo aqui hoje, Fernando. Você acredita, Fernando? Você crê? Eita, nós estamos atrás aí de um batismo que vai sair depois disso o mais rápido possível. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 24, do versículo 1 ao 11. Diácono Bruno vai estar lendo Êxodo capítulo 24, versículo do 1 ao 11. Lê devagarzinho, bem lento, para que nós possamos entender mais um exemplo sobre a aspersão do sangue de Cristo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aleluias! O Bruno sorriu na hora que estava lendo ali. Entendeu? Deus fez um acordo com Israel. Ele prometeu: se obedecerem as minhas palavras, serei Deus para vocês e vocês serão meu povo. E o povo diz ali: o que Deus falar, faremos. Você tem visto as pessoas na igreja falar: eu vou fazer o que Deus manda. Olha para trás, Fernando. Cadê as pessoas? Você tem visto, Renato? Nem falar mais que vão obedecer a Deus, as pessoas querem falar. A questão é obediência, não é pecado, é obediência, porque pecado, nós fomos redimidos de todos os nossos pecados na cruz do Calvário, mas temos que obedecer a Deus. E o povo, Deus fez um contrato ali, um acordo com o povo. Isto foi uma proposta contratual que você leu aí agora. Depois que Moisés leu a lei para o povo, eles responderam: nós entendemos a lei e nós obedeceremos a lei. Obedeceram? Moisés demorou muito voltar lá do monte e eles fizeram um bezerro para adorar. E estava escrito o que na lei? Não adore a outros deuses. Eles concordaram com o acordo feito com o Senhor. Mas para a coisa não ficar só num acordo verbal,
Este acordo tinha que ser selado. Moisés não era bobo. Moisés queria fazer a coisa certa, independente de quem ia obedecer ou não ia obedecer. E para ser confirmado este acordo, o que Moisés fez aí? Fez algo para tornar válido este acordo. E isto só poderia acontecer através da aspersão do sangue sobre o povo. Leia aí, Fernanda, Hebreus 9:19. Finalzinho da Bíblia. Hebreus 9:19. Está entendendo, Everton? Tá? Está entendendo, Fernanda? Está entendendo? Já tinha ouvido falar sobre isso na igreja? Pastor Márcio prega diferente. O que é isso? Hebreus, capítulo 9, versículo 19. Fernanda vai ler para a gente aí, em bom tom e em alta voz. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Pegou um sopro feito de lã. É uma brocha, né? De pintura. Aspergiu sobre o livro e sobre o povo. Aí em Hebreus, falando do fato, Hebreus está no Novo Testamento, falando do fato acontecido lá no Antigo Testamento. Hebreus 9:19 nos diz que Moisés tomou sangue e aspergiu não só no livro, como também sobre todo o povo. Não é o que está escrito aí? O sangue derramado de oferendas queimadas era mantido em uma bacia, e as oferendas eram feitas por animais. Era um animal que era sacrificado. Moisés pegou um pouco deste sangue, despejou parte dele sobre o altar, depois ele pegou o sopro, mergulhou na bacia novamente, aspergiu um pouco do sangue nos 12 pilares, isto representa as 12 tribos de Israel, e finalmente Moisés mergulhou de novo o sopro ali, na bacia, e aspergiu o sangue sobre o povo, cobrindo o povo, e selou o acordo. O texto bíblico nos dá clareza, Everton, que a aspersão do sangue deu aos povos israelitas o pleno acesso a Deus, a capacidade de ter alegria. E nesta ocasião a Bíblia diz que o sangue não tinha nada a ver com o perdão de pecados, mas antes, comunhão com Deus. Tem muita gente dizendo aí que se tiver em pecado, não tome ceia, não participe. Então hoje a intenção aqui não é essa. Eles agora ficaram santificados. Por que eles não tinham remissão de pecados? Porque só quem redimiu os nossos pecados foi Cristo na cruz do Calvário. Eles tiveram esta sintonia. Este fato aconteceu para eles entenderem que eles teriam proteção de Deus e comunhão com Deus. Eles agora ficaram santificados e purificados, protegidos e em verdadeira comunhão com Deus, preparados para estarem na presença de Deus. Como se está na presença de Deus por completo? Você está buscando isso. Outro dia Renata disse para mim que esse desejo ardente de Everton e Fernanda de conhecerem a palavra de Deus não vem só deles. Vem da onde, Renata? Vem de Deus.
Porque a intenção de Deus é fazer com que eles tenham proteção, comunhão, remissão, santificação e purificação e estejam preparados para estarem na presença de Deus. Esse é o diferencial deste casal. Essa semana fomos convidados e uma pessoa falou assim: pastor, eu quero que o senhor ministre a bênção na minha vida como você ministrou na vida da Fernanda. Falei, está a fim de pagar o preço da separação? Vou ler aqui algo para você, e se você tiver a fim, fala, se não tiver, corre, porque não vai dar certo. E pastor, o negócio é estreito assim? Falei, é estreito. Como está você hoje, Camila? Como está você hoje, Renata? Como está eu hoje, pastor Márcio? Como está você hoje, Bruno? Mente confusa? Não? É palavra, mostrei dentro da palavra. Será que estamos buscando santificação, orando, jejuando, perdoando, sendo perdoado? Será que você está preparado para participar do memorial cristão, do ex-cristão? Conseguiu entender? Por que às vezes a gente fala, não é chegada a hora ainda, falta alguma coisa? Você quer sentir o gosto. O gosto é ruim. Mas a materialidade não tem importância nisso aí, a coisa vai muito mais além. É porque vocês não tinham escutado as mensagens anteriores que o Bruno escutou, de engano e de heresia. Senão vocês estariam dando glória a Deus aí. Porque a coisa é muito mais profunda. Você conseguiu entender, Fernanda? Que está ali, ó. Fala para mim aqui, junto comigo. Lá tem um recipiente. Dentro daquele recipiente tem um suco de vinho, suco de uva, que após nós orarmos, ele representará simbolicamente o sangue de Cristo. Se aquele sangue de Cristo ficar naquele cálice, naquela bacia lá, ele vai estar só derramado no recipiente. Mas se ele sair de lá, entrar pelos seus lábios, você degustar ele passar pela sua laringe, pela sua traqueia, e eu não sei mais quais os órgãos que ele vai passar, mas eu sei que ele vai chegar a ser aspergido no umbral do teu coração. Você conseguiu entender isso? Que não é o memorial, que é a aspersão, que é o significado, que não é o sangue derramado. Eu canso de ouvir os pastores pregando: sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário nos trará proteção. O sangue está só num recipiente. O sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário caiu aonde? Na terra. Fisicamente falando. O sangue escorreu, foi para a terra. Mas o simbolismo maior, quando ele inaugurou a Santa Ceia, na última Páscoa, que ele estava lá na Páscoa e ele inaugurou a Santa Ceia, era que o sangue fosse aspergido no teu coração. Conseguiu entender, Fernando? Entendi. Entendeu? Entendi. Só com essa aspersão é que você vai ter proteção. Isso tudo aqui, sem a verdadeira aspersão, não tem significado para nós. Entendeu?